Bom dia a todos, meu nome é Emerson Fernando Balan, eu sou aluno de Biomedicina e vou apresentar o trabalho intitulado O Impacto do Ensino de Biologia Molecular como Questão de Saúde Pública. Bom, então para iniciar, nós temos que o conhecimento científico ele está em constante expansão. As técnicas, com ênfase em biologia molecular, têm aplicações que extrapolam o conteúdo objetivo de suas descobertas. Portanto, esse conhecimento científico ele não se reduz apenas à área acadêmica, afetando toda a sociedade, uma vez que ele já está inserido nela. As sociedades elas dependem desse conhecimento para áreas fundamentais, como, por exemplo, a obtenção de alimentos e até a saúde. Mas apesar de crescer a passos largos, esse conhecimento científico ele aparenta passar por despercebido por uma grande parcela da sociedade. Neste contexto, a educação ela deve assegurar o ensino de ciências. A educação ela tem como função preparar o indivíduo para viver em sociedade, de maneira que ele esteja apto para a tomada de posicionamentos. A alfabetização científica é parte de uma educação transformadora, porque ela tenta preparar o indivíduo para exercer juízo de valores, baseando-se no conhecimento científico. Então, se considerarmos a alfabetização científica como uma educação mais comprometida com esse aspecto transformador, a analfabetização científica, o oposto, seria a incapacidade crítica de julgamentos e que requerem o conhecimento científico. Durante a pandemia, estes indivíduos ficaram expostos a outro fator importante, as fake news. O fenômeno das fake news pode ser entendido como uma disseminação de conteúdo falso que busca manipular a opinião dos leitores. E essa certa facilidade em criar conteúdo digital torna a internet um ambiente propício para a propagação de fake news. A disseminação em larga escala das fake news recebeu o nome de infodemia, ou seja, é uma epidemia de notícias falsas. E diante do cenário da pandemia, essas áreas das ciências biológicas elas ganharam ainda mais espaço ao discutir conceitos de biologia no cotidiano. A enxurrada de informações na infodemia confunde os leitores, enquanto que as fake news elas competem pela confiança da população, fragilizando a credibilidade de instituições que se baseiam em evidência e manipulando esses leitores que não conseguem fazer essas leituras críticas. Então, pensando que a biologia molecular ela se aplica a essas discussões atuais e relevantes, nós podemos evidenciar essa sua importância como aprendizagem. E uma vez que os indivíduos vão se deparar com esses conceitos, entender quais aspectos influenciam esta interação é importante para entender o comportamento dos indivíduos e, dessa forma, preservar a própria saúde coletiva. O trabalho tem como objetivo, então, compreender e analisar a alfabetização científica em biologia molecular e seu caráter transformador no cenário atual envolto à saúde pública. Então, compreender como esse ensino afeta o senso crítico e como isso, consequentemente, afeta a adesão embasada nos protocolos científicos e identificar também outros fatores que vão interferir nesse juízo e na adesão dos protocolos. Então, para alcançar os objetivos do estudo, inicialmente foi realizada uma revisão da literatura pela plataforma Cielo, com os temas de ensino de ciências, ensino de biologia molecular e alfabetização científica, no qual artigos de interesse eles foram selecionados. A nossa metodologia ainda contou com uma pesquisa de campo através da plataforma Google Forms, e o envio desse formulário também foi por meio de mídias digitais e alcançou um N de 305 entrevistados de diferentes níveis de escolaridade, sexo e idade. Os participantes eles foram submetidos a um questionário, então, que ele foi dividido em 5 sessões. A primeira sessão, intitulada Perfil do Candidato, buscava traçar o perfil do indivíduo e continha questões como sexo, idade, grau de formação, tipo de escola que cursa ou cursou ensino médio, se pública ou privada. A segunda buscava entender por qual meio de comunicação o participante se informa. A terceira sessão, intitulada Contato com o tema durante o período escolar, tinha como objetivo entender o conhecimento do voluntário quanto à biologia molecular, a partir de perguntas como se o participante estudou sobre os princípios básicos de biologia molecular na escola, ou se já ouviu falar em termos como célula, DNA, cromossomo. Foram aplicadas também questões conceituais,
nas quais os participantes tinham 4 opções e deveriam escolher a opção correta. Ou seja, dentre as questões, a que melhor definia os conceitos de anticorpos, células, evolução molecular viral e mecanismo de ação das vacinas. Esse questionário ele foi montado através do conhecimento retirado das obras de referência. E essas questões elas foram pensadas para envolver não só o conhecimento básico em biologia molecular, mas que elas também expusessem relações diretas com o contexto pandêmico. A quinta e última sessão, ela tinha como propósito entender o grau de comprometimento em uma escala de não participa ou não cumpriu as medidas, a participa e cumpriu todas as medidas de saúde, como, por exemplo, campanhas de vacinação, uso de máscara e isolamento social. Houve também uma análise sobre essa concordância com as medidas durante a pandemia do coronavírus, sendo elas a respeito também do isolamento social, do uso de máscaras e do uso de álcool em gel. Ademais, foi questionado sobre a seguridade e eficácia em relação às vacinas em geral, e se em uma futura vacina contra a Covid, o participante sentiria confiança na capacidade de proteção. Os dados desse questionário foram analisados e nós agrupamos os participantes de acordo com a sua quantidade de acertos no teste de conhecimento teórico básico, sendo que 4 acertos seria 100% de aproveitamento, 3 acertos, 75% de aproveitamento, 2 acertos, 50% de aproveitamento, 1 acerto, 25% de aproveitamento e 0 acertos, 0% de aproveitamento. A partir dessas quantidades de acertos, os grupos foram divididos em 3. Então, temos aqueles que concordam, cumprem todas as medidas e confiam nas vacinas, aqueles que discordam de alguma medida ou não confiam em alguma vacina, e aqueles que concordam com as medidas, mas não confiariam na vacina, especificamente na vacina contra a Covid-19. A partir disso, gráficos foram sintetizados. Então, neste primeiro gráfico, intitulado Comparativo Acertos e Concordância dos Grupos, no eixo Y nós temos a porcentagem de participantes, enquanto que no eixo X nós temos os grupos divididos de acordo com o número de acertos, lembrando que 4 acertos seria igual a 100% de acertos e 0 acertos seria igual a 0% de acertos. Nós ainda temos que os candidatos estão divididos nas cores azul, laranja e cinza para aqueles candidatos que concordam com as medidas, na cor azul, aqueles candidatos que discordam das medidas, na cor laranja, e aqueles candidatos que não confiariam na vacina contra a Covid especificamente, na cor cinza. Neste primeiro gráfico, a quantidade de acertos ela está associada com a concordância com as medidas, onde nós percebemos que os entrevistados com maior aproveitamento, eles aprovam as orientações, e, em sua maioria, eles consideram as medidas em relação à vacina contra o coronavírus efetiva. Nós percebemos também que, entre os indivíduos que concordam com todos os critérios, houve uma porcentagem que não deteve níveis de aproveitamento nas questões, ou seja, 0 acertos. A literatura relaciona isso com uma falta de liberdade intelectual. Então, é possível que essas pessoas elas estejam reproduzindo ações de um modo irrefletido, e, portanto, é imprevisível a maneira com que elas se posicionarão. Neste segundo gráfico, intitulado Nível de Escolaridade por Quantidade de Acertos, nós temos que o eixo Y tem a quantidade de participantes, o eixo X tem o grupo ao qual o participante pertence de acordo com os seus acertos, e ainda os dividimos de acordo com o nível de escolaridade, aqueles que tiveram contato com o ensino superior em azul e aqueles que tiveram contato apenas com o ensino médio em laranja. Pode-se observar, então, que o nível de escolaridade ele interferiu nos acertos dos participantes, sendo que as taxas de acerto de quem tem contato com o ensino superior é maior ao se tratar de 100% dos acertos. Enquanto que entrevistados com nenhum aproveitamento, eles se limitam ao ensino médio. E isso é um fator de influência quando pensamos na saúde pública. Neste terceiro gráfico, intitulado Aprendizado dos Princípios Básicos da Biologia Molecular durante o ensino médio por tipo escolar, nós temos que o eixo Y tem a porcentagem de participantes, o eixo X tem a divisão dos grupos, de acordo com o seu tipo escolar, então se a escola frequentada pelo participante era pública ou se era privada. Ainda temos as cores azul, laranja e cinza, que estão relacionadas com a resposta da pergunta se os participantes se lembram de ter contato
com a matéria de biologia molecular. Então, azul para aqueles que responderam sim, laranja para aqueles que responderam não e cinza para aqueles que não se lembraram. E diante dos resultados, foi possível identificar defasagem no ensino público, mostrando que esses entrevistados que frequentaram as escolas públicas, ao serem questionados, eles demonstraram não saber ou não lembrar de questões envolventes a biologia molecular. E através disso, nós percebemos que as escolas públicas elas possuem uma certa desvantagem no ensino. Então, mesmo que seja necessário assimilar as discussões que vêm sendo observadas no momento atual e ter base de argumentação científica, esses números eles indicam que determinados grupos eles são ainda mais vulneráveis e, portanto, eles podem se tornar excluídos dessas determinadas discussões, mostrando um processo antidemocrático. Neste quarto gráfico, intitulado Meios de Comunicação que Recebem Informações, no eixo Y nós temos a porcentagem de participantes, no eixo X nós temos a divisão dos grupos de acordo com o meio de comunicação que eles costumam receber informação. Neste gráfico, revela-se a preferência por conteúdo das mídias digitais, que tendem a ser mais liberais em termos de verificação da informação. Então, portanto, a capacidade de distinguir, usando seus conhecimentos prévios e a alfabetização científica, o fato do falso, se faz necessário. Bom, o trabalho pôde concluir, portanto, que existe essa relação entre o ensino e a saúde pública, mas que mais aspectos também influenciam na adesão dos protocolos e que existem aspectos que influenciam mais outros grupos em detrimento de outros grupos. Então, deve existir uma certa democratização da aprendizagem significativa em ciências e que a alfabetização em ciências mais compromissada com a educação transformadora, ela é essencial quando ela prepara o indivíduo para fazer essa análise crítica e uma possível tomada de posicionamento. Para concluir, eu gostaria de trazer essa citação do educador Paulo Freire: a educação não transforma o mundo, mas a educação muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. Aqui estão as referências do trabalho. Bom, eu gostaria de agradecer a filiação, a FMU, aos participantes do trabalho, ao ENBM e à banca avaliadora. Obrigado.